Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa o seu like, já ativa o sininho de notificações para que assim que eu poste um vídeo, o YouTube lhe avise que tem vídeo novo no canal. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família de forma grande e poderosa. Eu sou o pastor Ivan e eu tenho uma mensagem de Deus para o meu e para o teu coração. O texto que nós vamos ler nesse dia está em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como você queira citar. Capítulo de número 6. No livro do Atos, capítulo 6, tem uma história forte e profética e vai te ajudar muito a Deus escolher você para uma grande obra. Observe que todas as escolhas, quando a gente passa pelo processo, que vamos ser selecionados, no mundo secular, passa os melhores. Com Deus também é a mesma coisa, nós somos selecionados por Deus para uma obra, para o seu uso, de forma que Ele quer. No livro de Atos, capítulo número 6, a Bíblia vem ressaltando, dizendo que existia uma divergência entre os judeus e os não-judeus, ou seja, entre as viúvas, a qual fazia parte daquela região após ela vir refugiada de outros lugares. Por que as viúvas vinham de outras nações para nações judaicas? Porque o próprio Deus havia dito na sua palavra que os estrangeiros, os órfãos e os viúvos deviam ser acolhidos pela nação de Israel. E sabendo disso, eles migravam de outros lugares e vinham até a nação de Israel, para morares ali e ser cuidados. Porém, a Bíblia vai dizer que ela se sentia menosprezada, porque ela não fazia parte da nação de Israel. Ela veio. A Bíblia diz que elas começaram a reclamar. Eu creio que ela chega até os apóstolos e fala a sua situação, dizendo: olha, nós somos meio desprezados aqui, eu sinto que eu não sou bem cuidada, não é assim que o seu Deus diz. Os apóstolos, sabendo dessa notícia, se reúnem entre eles e dizem: não é bom que nós deixemos a palavra de Deus e cuidamos dessas mulheres que reclamam. Porém, vamos escolher entre nós mesmos 7 homens para que nós coloquemos nesse importante negócio. Agora, observe, eu vou ler o texto para que a gente possa entender a forma de escolha que aqueles homens escolheram. Que perfil tinha a escolha para colocar naquele importante negócio, como disse os apóstolos? Leamos o texto comigo, por favor. Livro de Atos, capítulo de número 6, verso de número 3. Está escrito: escolhais, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Olha que escolha sensacional. Eu quero que você entenda, antes de eu entrar na palavra, você entenda que quando um pescador sai para a sua pesca, ao chegar no alto mar, que ele lança a sua rede, ele não tem o controle de qual tipo de peixe vem sobre ela. Vem todos os tipos de peixe. Vem peixe grande, vem peixe médio, vem peixe pequeno, vem filhote de peixe, vem até outros tipos de crustáceo, vem na rede. Agora observe, depois que chega em terra, ou até dentro da própria embarcação mesmo, ele vai selecionar cada tipo de peixe para ser usado em diferentes lugares. Agora, imagine os peixes sendo selecionados e o dono daquela pesca vai separando cada peixe, ele coloca em um lugar específico. Alguns daqueles peixes nem servem, eles vão retornar de volta para o mar. Agora, observe nós como servos e serva de Deus Altíssimo, como será a escolha de Deus em nossas vidas? Você já parou para observar
como Deus vai nos escolher para a sua obra, para o seu ministério, para a sua casa, para trabalhar para Ele. E sabe, você tem uma chamada de Deus. Você é alguém escolhido de Deus. Você foi alguém separado por Deus. Ou quem sabe você está em processo de análise com Deus. Eu venho aqui te dar esta palavra, que vai ser poderosa para a tua vida. Observe qual foi a divergência que os homens de Deus quiseram que os homens fossem. Cheio do Espírito Santo, de boa reputação e que tivesse sabedoria para ser colocado em tal importante negócio. É sobre isso que eu quero tratar com você aqui. Chegue mais perto, que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Observe a primeira coisa que os homens disseram que queria, que fosse cheio do Espírito Santo. Mas para que eles fossem cheios do Espírito Santo? Porque o negócio não era humanamente, o negócio era espiritual. Ninguém que faz a obra de Deus, ele pode ter a visão natural. Não, ele tem que ter a visão espiritual. Porque o natural todos nós sabemos fazer. O natural o prefeito faz, o vereador faz, o governo faz, o homem faz. Todo mundo consegue fazer o natural. Agora, o espiritual requer de nós a experiência espiritual na sua obra. É sobre isso que eu quero direcionar para que você entenda aqui. Quando os homens pedem que alguém fosse cheio do Espírito Santo, é porque os homens de Deus entenderam que aquela obra precisava de alguém que tinha visão dos céus. E você pode se perguntar, e o que é, meu pastor? Alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou te provar na Bíblia alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem alguma coisinha a mais, vamos supor. Essa pessoa ele não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa diferenciada. E o apóstolo Paulo vai perceber que quem é cheio do Espírito Santo, as suas obras serão manifestas, a qual nós vamos acabar de ler daqui a pouco. Então, sabendo disso, os apóstolos pedem para que os homens que fossem apresentados para ser separados para a tão importante obra de Deus, precisava ser cheio do Espírito Santo, tivesse uma boa reputação e tivesse sabedoria. Então, meu amigo, minha amiga, aqueles que Deus chama para a sua obra, tem que ser cheio do Espírito Santo. Se colocarmos alguém que não é cheio do Espírito Santo, teremos grande problema no futuro. Se não colocarmos alguém que tiver boa reputação, nós teremos a série de problemas no futuro. Se colocarmos também alguém que não é de boa reputação, teremos sério problema no futuro. Olha o que o texto de Gálatas, capítulo 5, vai dizer para nós. Vamos ler? Livro de Gálatas, capítulo de número 5. Observe o que o texto vai falar para nós acerca do Espírito Santo de Deus. Não é alguns que têm o Espírito Santo. As obras do Espírito Santo, ela é manifesta. Ou seja, as obras do Espírito Santo, ela é ditada por próprio Paulo, que vai falar para nós acerca de quem é cheio do Espírito Santo. Tem algo a mais. Esse algo é tão importante, mas tão importante, que a Bíblia faz questão de narrar alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo diz no livro dos Gálatas, capítulo de número 5. Olha, coisa interessante. Capítulo de número 5, verso de número 20, diz assim. Não, vamos ler do 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé e mansidão e temperança. Olha o que Paulo quer que aqueles homens tenham. Caridade, primeira coisa. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sétimo, bondade. Oitavo, fé. Nono, mansidão. 10, temperança. Observe que quando Paulo chama aqueles 7 varões e dá para eles dizendo: os homens têm que ser cheios do Espírito Santo. Porque Paulo sabia, para cuidar de alguém, não era alguém comum que olhasse aquelas viúvas com olhar humano. Não. Paulo queria que alguém olhasse aquelas viúvas com um olhar espiritual, com mansidão, com temperança, com fé, com longanimidade, com benignidade, com bondade e com temperança, porque o trabalho é árduo, o trabalho é complicado. Então, quem sabe se Paulo dissesse: nós estamos na necessidade de colocar alguém para cuidar dessas viúvas, e vamos supor, se ele arrumasse qualquer um daquela época, você não coloca aí. Se já tinha um problema, ele ia gerar mais 2 problemas. Então, pastores, homens e mulheres de Deus, escolhe quem você coloca na obra de Deus. Pastores, ministros do Evangelho, escolhe quem você chama para colocar de frente da obra de Deus. Tem que ser alguém que passe por esses requisitos, cheio do Espírito Santo de Deus, que tenha boa reputação e que tenha na sociedade um testemunho a zelar. Observe que os chamados, eles foram classificados com esse tipo de característica para o bom serviço da obra de Deus. Ah, pastor, mas a necessidade é maior do que a divergência da igreja. Observando os dias atuais, a gente seleciona os membros da igreja por a necessidade da obra, por a carência da obra, e não seleciona por a divergência do ser cheio do Espírito Santo de Deus e ter uma boa reputação e ter sabedoria para lidar com a diferentes situações que é imposta no ministério. A maior causa, a maior derrota, a maior terrível é quando a gente não faz a escolha certa, baseado nos requisitos que a palavra de Deus está pedindo. Você que tem um chamado, é um escolhido, o Senhor te chama hoje para buscar o Espírito Santo dele, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que quando a necessidade da obra chegar até você, você for cheio do Espírito Santo. E as pessoas olhar para você e ver, além de você ser cheio do Espírito Santo, você tem boa reputação na sociedade, dentro da igreja, no ministério e onde você vai. As pessoas apostam que você é uma pessoa que tem boa reputação. E não só para por aí não. Olha para você e vê que você é uma pessoa que tem sabedoria. Sabedoria para quê? A Bíblia chega a dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a Bíblia também diz que a tola, ela destrói com suas próprias mãos. Ou seja, quem tem sabedoria, constrói. Quem não tem sabedoria, destrói. A palavra de Deus diz também que aqueles homens foram apresentados diante dos apóstolos. 7 varões. E eles foram bem escolhidos. E os apóstolos, após impor as mãos sobre eles, oraram e separaram ele para ser diácono da obra do Senhor. E eles começaram a desenvolver os seus trabalhos, cuidando das viúvas, alimentando, levando aonde era determinado que levasse elas, dando a ela honra, como a palavra de Deus mandava que eles fizessem.
Mas diz a Bíblia Sagrada que entre eles existia um por nome Estevão. Estevão via que os apóstolos, após ministrar a sua palavra, ela tomado por Deus. E ali havia cura, libertação, prodígio e a alma se rendia aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Estevão, olhando aquilo, Estevão sente também a necessidade de fazer o que os apóstolos faziam. Isso é interessante. Todas as vezes que a gente é cheio do Espírito Santo, você não se contenta com aquilo que é lhe colocado para você fazer. Além de você fazer aquilo que é lhe colocado, ainda sobra tempo ainda para você fazer algo a mais que vai agregar ao seu chamado. E a Bíblia diz, querido, que Estevão, ele observa que os apóstolos fazem sinais de prodígio na terra. E diz a Bíblia que ele sente a necessidade também de pregar a palavra e fazer sinais de prodígio na terra. Diz a Bíblia que ele faz o seu trabalho e começa a buscar ao Senhor ainda em oração e em jejum. E recai sobre ele a unção de Deus. E a Bíblia diz que enquanto ele prega, a unção de Deus se manifesta no ambiente. E a palavra de Deus diz que sinais de prodígio era realizado por Estevão. Olha que coisa interessante, né? Quem é cheio do Espírito Santo não é limitado. Eu profetizo que essa geração não será limitado àquilo que alguém lhe deu ordem para você fazer. Além de você fazer aquilo que alguém lhe colocou para fazer, o Senhor ainda vai te usar poderosamente nessa geração. Creia nesta palavra, tome posse. Então observe que, voltando ao texto, quando Estevão começa a pregoar a palavra, vai tomando proporção, a dimensão é tão grande, tão poderosa, a ponto dos homens se levantarem contra ele. Não se preocupe, quem tem chamado de Deus, que é cheio do Espírito Santo, vai ter levante. Quem é cheio do Espírito Santo também vai para a prisão. Quem é cheio do Espírito Santo também vai para o calabouço. Quem é cheio do Espírito Santo também de Deus passa dificuldade. Quem é cheio do Espírito Santo também vai para a prisão pregar o Evangelho. As pessoas hoje não entendem que quem é cheio do Espírito Santo vai para algum lugar que você não queria ir. Imagine alguém que é cheio do Espírito Santo por pregar a palavra e acaba sendo preso. Agora observe, dentro da prisão existe vidas para você ganhar para Jesus. Dentro da prisão existe alma para você pregar. Só que os homens entendem totalmente diferente. Dizendo, olha, se Deus estava comigo mesmo, por que ele permitiu eu estar passando isso? Quem é cheio do Espírito Santo também, vai para o médico. Porque lá no médico, no leito, ao lado da sua cama, tem alguém lá que precisa ser alcançado por Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo também mora em favela. Porque dentro da favela tem pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo também mora em grandes alfalvilos. Porque lá dentro tem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo também trabalha em lugares tenebrosos. Porque lá tem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo também vai para os bairros. Porque dentro dos bairros tem vida para ser alcançada pelo Senhor Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo também mora no centro, porque no centro tem pessoa para ser alcançado pelo Senhor Jesus. E observe que, enquanto Estevão está pregando, a Bíblia diz que os homens pegaram pedra para o atirar, acusando ele de estar mudando a regra daquela época. E a Bíblia diz, enquanto Estevão está sendo apedrejado, os céus se abrem. Eu profetizo que nesta hora, o céu vai abrir para você, ministro do Evangelho. Você, meu amado, que tem sangue na guerra. Você que não desiste da palavra de Deus, da pregação. Você que prega nos bairros, você que prega nas ruas, você que prega no YouTube, você que prega nas plataformas digitais. Você que sai evangelizando nos bairros, nos valados, nas vielas. Você que vai pelas bocas de fumo. Você que sobe ao monte. Você que vai para a mais baixa masmorra para pregar o evangelho. Você que está dentro da cadeia, está preso. Você que está dentro do hospital, no leito da enfermidade. O Senhor vai te usar aonde você estiver para pregoar a sua palavra. Você que está dentro de uma igreja, Deus vai lhe usar poderosamente para você ganhar alma para o reino dos céus. E a Bíblia diz, querido, que enquanto Estevão está pregando, vem mente,
toda sabedoria, toda inteligência, cheio do Espírito Santo, com amor no coração, os homens estão atirando pedra nele. Não se preocupe, meu amado. Não se preocupe, minha amada, que enquanto você está fazendo a obra, alguém está te atirando pedras. Faz parte da pregação do Evangelho, as pedradas. Você já parou para observar? Se não fosse as pedradas, você não teria chegado aonde você chegou. Você já pensou se não fosse os paus que te atiraram, as críticas que fizeram, você não tinha chegado aonde você chegou? Se você chegou aonde você está hoje, foi porque te atiraram muitas outras pedras. Eu tenho uma frase de um pregador amigo meu que ele diz assim: as pedras que me atiraram, eu fiz escada para eu subir. Pegue para você, as pedras que estão te atirando, serve de degrau para você estar subindo cada dia na presença do Senhor. Jacó está fugindo do seu irmão, da casa do seu pai. Ele para numa terra do pão, terra boa, onde Deus habita. A Bíblia diz que ali não tinha travesseiro macio para ele deitar, também não tinha colchão. A única coisa que tinha era uma pedra dura para ele colocar debaixo da sua cabeça. Mas quando ele pegou aquela pedra e colocou debaixo da sua cabeça, ele teve sonhos proféticos. Ele sonha que uma escada ligava da terra até os céus. E o anjo de Deus descia e subia sobre ela. Então ele entende que aquele lugar Deus habitava. Ele diz: quão terrível é este lugar. Aleluia. Tão terrível é este lugar. Eu não sabia que Deus habitava aqui. Observe. E ele pega aquela pedra, faz um concerto entre ele e Deus e diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, me der pão, me der veste, me abençoar poderosamente, tudo que eu tenho, eu vou doar o dízimo para o Senhor. Olha que maravilha. Jacó não sabia que aquele lugar Deus habitava. Quem sabe essas pedras que estão te atirando serve de degrau para você subir escadas e mais escadas. Serve para você amadurecer. Serve para você ficar mais forte com as pedradas que te lançaram. Enquanto aquelas pedras tocavam o corpo de Estevão, a Bíblia diz que os céus se abriram. Olha que bênção. Enquanto as pedras estão sendo atiradas, os céus estão se abrindo. E eu profetizo que nesta hora, enquanto estão te atirando pedra, os céus estão se abrindo para você enxergar o que tem de precioso lá. Só enxerga os céus quem recebe pedrada. Eu nunca vi o ministério de alguém subir sem pedradas. A pedra é a base de tudo. O Senhor disse que eu sou a pedra angular, ou seja, a rocha inabalável. E aqueles que edificam a sua casa sobre as pedras, pode ter certeza que ela nunca vai se abalar. Ela vai permanecer para sempre. Então, nesta hora, não se preocupe. Enquanto você está fazendo a obra do Senhor, as pedras estão sendo atiradas em tua direção. A Bíblia retorna dizendo para nós, enquanto Estevão pregava, os homens atiravam pedra nele. E ele não parou de pregar. Ele continuou pregando a palavra de Deus, ensinando a geração, porque o Senhor precisava alcançar elas. E estava usando quem? Estevão, para que aquela população fosse alcançada. E a Bíblia diz que antes dele morrer, ele olha para os céus e o céu se abre e ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. E não só recebe o meu espírito, como também perdoa aqueles que me atiraram pedra. Querido, isso é uma lição para nós que vamos levar para o resto da nossa vida. Esse ensinamento da parte do Senhor. Observe que aqueles que estão atirando pedra é digno de perdão ainda daquele que está sendo apredejado. Olha que coisa, hein? Quem sabe o ministério seu não cresce, não vai a lugar nenhum, porque você, além de não aceitar as pedradas, não perdoa quem está te atirando as pedras. Agora preste atenção. Aprende com quem é cheio do Espírito Santo. Os apóstolos sabiam muito bem, quem é cheio do Espírito Santo vai a um lugar muito longe. Eu tenho certeza que fosse qualquer uma pessoa escolhida,
ele jamais ia passar por aquele processo que ele não ia suportar. Quem sabe Deus te coloca em alguns processos para que você passe, mas como você não é cheio do Espírito Santo, você não consegue ser aprovado por Deus. E cada dia, em vez de prosseguir, você está recuando e só reclamando, colocando culpa em A, em B, em C, em D, colocando culpa no pastor, colocando culpa no dirigente da igreja, colocando culpa na irmã do círculo de oração, colocando culpa na liderança dos jovens. Você coloca a culpa em todo mundo, mas você esquece que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter boa reputação, você precisa ter sabedoria. Você não esquece, você precisa ter esses elementos para que você suporte a chamada de Deus na sua vida. Enquanto as pedras estavam sendo atiradas em direção a Estevão, o céu se abriu para ele. E ele chega e diz: eu vejo os céus abertos, e o Senhor me esperando, e eu vejo o Senhor sentado sobre o seu alto e sublime trono. Está só me aguardando a minha chegada. Olha que coisa maravilhosa. Quando alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, a pessoa, além de fazer a obra, além de pregar o Evangelho, além de cumprir o chamado aqui na terra, o céu ainda se abre para ele. Eu quero profetizar na sua vida que o chamado de Deus está de pé. A obra de Deus te espera. Mas antes que você entre fazer a obra de Deus, pede para ele para ser cheio do Espírito Santo. Pede para ele para ser cheio de sabedoria. Pede para ele ter uma boa reputação onde você vive, onde você mora, na sua igreja. Porque quem alcança boa reputação pode ter certeza que chega a um lugar muito longe. Isso é um conselho, um recado da parte de Deus para a tua vida. Você que nos assistiu até agora pode ter certeza que o Senhor tem essa palavra para a tua vida. Tome posse, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Quem sabe você pode ajudar alguém na caminhada dele. Eu sei que foi simples as minhas palavras, mas foram objetivas. Para que alguém que deseja a ter um chamado excelente da parte do Senhor, precisa desses 3 utensílios para a sua caminhada. Ser cheio do Espírito Santo, ter boa reputação e ter sabedoria. Observe que o texto que nós lemos no livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, fala das obras do Espírito Santo, ou seja, quem tem o Espírito Santo. Essa pessoa é diferenciada, ela vai ter paz. Aonde o ambiente onde ela estiver, por mais tenebroso que seja, por mais dificultoso que seja, mas a ela chegar, o ambiente vai ter paz. Se o ambiente onde você chega e não consegue atrair a paz, tem alguma coisa errada. A Bíblia também torna dizendo que aquele ambiente que é cheio do Espírito Santo, onde chega, tem fé. O que é fé? De acordo com Hebreus, capítulo de número 11, diz assim: a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que eu espero que aconteça. Então, se eu estou num ambiente e eu não processo a fé para que as pessoas que estejam em minha volta creiam, eu não sou cheio do Espírito Santo. Porque vai chegar diferentes situações onde eu vou ter que usar a fé para vocacionar as pessoas que estão à minha volta. Porque as pessoas vão olhar para mim como líder e eu vou ter que processar a minha fé para que algo sobrenatural aconteça. Mas no verso de número 6, no mesmo livro de Hebreus, capítulo de número 11, fala que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe. E depois que ele existe, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Olha que bênção, que maravilha. Também a Bíblia vai dizendo que essa pessoa tem que ter temperança, porque no ambiente onde nós vamos existir diversos tipos de situações, onde nós vamos ter que ter temperança para falar na hora certa, agir na hora certa, resolver as coisas na hora certa,
não da nossa vontade, do meu jeito, daquilo que eu penso ou daquilo que eu ajo. Você tem que ter temperança. E não só por aí não, ter mansidão, ser uma pessoa manso, ser uma pessoa que é fácil de se lidar, um ambiente onde você esteja, onde as pessoas têm a compreensão, você tem a compreensão que cada um não é como você. Tome posse dessa palavra, que Deus em Cristo nos abençoe de forma grande e poderosa.